Oi? Boa noite, irmãos. Então, culto de jovens, né? Me colocaram aqui. Pois é, eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência com essa situação de falar em público. É muito interessante porque um ano atrás eu não faria isso de jeito nenhum. O Eudes sabe quantas vezes eu neguei esse tipo de pedido. É muito complexo, eu não preciso nem falar o quanto eu estou nervoso. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a experiência que eu tive num culto que a gente foi ontem, na Igreja Nova Vida, aqui pertinho, no Projeto Avalanche, que estava lá. E aí a pregação foi sobre Zaqueu. Particularmente foi o momento que eu me senti mais próximo de Deus. Assim, desde que eu me batizei, desde que eu entreguei minha vida para Jesus, foi muito interessante aquele momento, porque acho que foi o dia que eu mais me identifiquei com a palavra. O pastor pregou sobre Zaqueu e ele estava falando sobre o esforço de Zaqueu para ver Jesus. E aí eu comecei a pensar um pouquinho sobre o que o pastor falou hoje de manhã, que fala sobre a fé sem obra não ser suficiente. Eu comecei a pensar um pouco sobre o que são as ações. As nossas ações dizem muito sobre o que a gente é. E as minhas ações não condiziam com a minha fé. Por um bom tempo, eu falei sobre o que eu acreditava sem praticar. E as minhas últimas experiências, as palavras que eu tenho ouvido, as coisas que têm acontecido comigo, na minha vida particular, enfim, tem sido muito interessante porque eu estou cada vez mais próximo disso, de entender a necessidade das ações. E eu gostaria que Deus pudesse me abençoar e abençoar todos nós, para que nós, assim como Zaqueu, comecemos a pensar em subir para ver Jesus. E não só ficar na fala, ficar no ato. Porque Zaqueu queria ver Jesus, mas e se ele não tivesse subido? E se ele tivesse só se contentado com o sentimento de querer? E eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, sobre nossas atitudes e sobre o que a gente tem feito em nome da nossa fé. E acho que agora eu tenho que dar os avisos, né? O que temos? Grupo de oração com a Vilminha, se não me engano, toda quarta-feira às 8 horas, não é isso? Online, exatamente, online. Vamos ter também as atitudes sociais, a nossa cestinha ali, que, como o Eudes fala, está sempre cheia e sempre vazia. Com frequência a gente tem essa rotatividade das coisas, abençoando as pessoas e mais gente abençoando para que outras pessoas possam ser abençoadas. Amém. No dia 5? 3. No dia 3, desculpa, o Walks não está, né? Mas nós vamos ter assembleia aqui na igreja, é muito importante que todas as pessoas que já são membros estejam presentes, porque, enfim, votação, toda aquela coisa, né? Vai ter o almoço dos jovens com o manjericão perfeito que a gente está cultivando desde o início do mês. O manjericão vai ser parte muito importante. Por favor, prestem atenção no manjericão. A gente está organizando como é que vai ser muito interessante. A gente precisa saber quantas pessoas vão estar, porque a gente tem muito manjericão, mas eu não sei se, entendeu? Tem que ser suficiente. A gente precisa saber quantas pessoas vão, e o valor é R$ 20 por pessoa. Então, quem quiser já avisar que vai e tudo mais, fala com o Eudes ou com o Lucas. R$ 20 por pessoa, é isso. E Escola Bíblica Dominical, domingo às 7 horas. O que eu tenho que falar sobre isso? 9 horas, perdão. Tem escola bíblica, vocês estão sabendo, né? Todo domingo, tudo mais. Vamos estar vindo, que é legal demais.
Redes sociais, é importante demais seguir a gente, porque, por exemplo, quando eu não posso estar aqui, só consigo assistir pelo YouTube o culto que é gravado, e ele passa no YouTube. Então, se você não pode vir, é através das nossas redes sociais que você vai ter contato com a gente, até mesmo para saber o que está acontecendo aqui e se preparar para vir na próxima vez. Fechou? Então, fechou. O culto é com quem? O louvor é com quem? Bebela? Bebela e sua equipe, por favor. Boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui na frente, ministrando, né? Estou um pouco nervosa também, mas fazer o quê, né? Mês dos jovens. Enfim, vou falar um pouco sobre as músicas que a gente vai cantar aqui. Queria começar falando sobre a primeira música, que é sobre o perdão. Também está nesse meio, assim, entendeu? De frutos do Espírito que a gente está estudando lá nas classes dos jovens, né? E eu queria convidar vocês a ficar em pé e entrar em comunhão mesmo com essa música, sair do lugar, cumprimentar as pessoas e ficar à vontade, basicamente, louvando ao Senhor. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume de Cristo, exalando cheiro de vida. Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai, que me perdoou em Cristo Jesus. Somos devedores uns dos outros no amor que flui
próxima música que a gente vai cantar agora, Bondade de Deus, fala sobre um dos frutos de espírito que a gente estava aprendendo também, a bondade, na classe de jovens, e mostra essa bondade de Deus. Aí eu queria ler com vocês, então, Salmos 34, 8, que fala um pouco sobre essa bondade de Deus. Amém? Lê aqui então. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o que nele se refugia. Então, a gente tem que saber da bondade de Deus, acreditar nessa bondade e adorar e agradecer sobre isso. E eu queria usar essa música também para poder, quem quiser, dar dízimos e ofertas e lembrar que o gasofilaço pequeno é para missões. Quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, eu entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.
essa música agora, ela fala um pouquinho sobre, sobre medo, entendeu? E sobre como a gente tem que deixar esse medo para trás, porque tem um Deus que cuida da gente, e é o mesmo Deus que conduziu o povo de Israel através da coluna de fogo, e que está sempre cuidando da gente. Então a gente tem que deixar esse medo para trás e saber que o nosso Deus está com a gente e ser confiante, né? Seguir a nossa vida. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu vou subir o monte que muitos desistiram, eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, eu vou fazer morada,
que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai, pela tua presença neste lugar, Pai. Te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é misericordioso. Deus, que a cada dia, Deus, estejamos, ó Deus, perto do Senhor, Pai. Muito obrigado por cada pessoa, Deus, que dizimou e ofertou na sua casa. Que o Senhor continue, ó Deus, cuidando, Deus, das dispensas, Deus, de cada família. Agradecemos ao Senhor, Deus, por esse período de louvor. Oramos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite, igreja. Passa domingo, entra domingo e eles não aprendem. Boa noite, igreja. Muito melhor. Gente, pelo menos no mês da juventude, vocês têm que fingir que são jovens. Não basta só meu pai ficar falando que todo mundo é jovem, não. Tá bom? Hoje, mais cedo, a gente acabou que não fez um momento muito importante na nossa igreja, que é o momento dos aniversariantes. E tiveram algumas pessoas que completaram mais um ano de vida durante essa semana. A gente vai aproveitar essa oportunidade para chamar aqui, não faz cara de desentendido, o Ulisses, que fez aniversário nessa quinta-feira, a Dani, que também fez, a Selma, que fez, foi ontem, né, Selma? Pode vir também, gente, vocês estão esperando, pode vir. E também a Maria José, ela está aqui? Não deu, não tem problema não. Mas vamos orar para essas pessoas. Pastor Pedro, você quer orar para esse pessoal bacana aqui com a gente? Por favor. Gente, eu vou até pedir para vocês ficarem do lado de cá, para vocês aparecerem na câmera e todo o resto do ano vocês lembrarem desse momento que eles oraram por vocês. Uma igreja cheia de tecnologia, tá vendo? Tem que enquadrar aqui. Tá aparecendo, Paulo, agora? Pronto. Vamos orar, irmãos, agradecer ao Senhor por essas vidas. Senhor, nós te damos tantas graças, ó Deus, por essa alegria que temos de te louvar. De fato, Senhor, tudo vem das tuas mãos, tudo é sobre você, é sobre o seu amor, o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. O enredo do Evangelho aponta para ti, Senhor. Obrigado porque tu és o doador da glória e da vida. O Senhor nos dá a alegria de, Senhor, de existir, e viver na tua presença é um grande privilégio. Te damos graças pela vida dos nossos queridos irmãos, tão preciosos para essa igreja, mas, sobretudo, tão preciosos para o Senhor. Renova sobre eles a tua graça, a tua bênção, a tua alegria, o desejo, Senhor, de continuar te servindo, ó Deus, com seus dons, com seus talentos, Senhor. Recebe a alegria dessa igreja por tê-los como membros, Senhor, e por eles, ó Deus, aqui em nosso meio, darem tantos frutos para a sua glória. Assim nós oramos agradecidos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Gente, eu vou roubar a palavra aqui do Lucas rapidinho. É porque nós fizemos de manhã uma convocação, o pastor Levi fez uma convocação pela manhã, falando sobre o nosso ministério diaconal. Nós estamos querendo investir um tempo com os irmãos que já são diáconos da nossa igreja. Nós vamos ter, então, uma reunião breve, na verdade, uma reunião quase para marcar, talvez, uma futura reunião, logo após o culto do próximo domingo, dia 27, pela manhã. Então, se você é diácono aqui da nossa igreja, ou então se você deseja também servir ao Senhor com esse dom ministerial, esteja conosco aqui no próximo domingo, logo no encerramento do nosso culto, aproximadamente 11 horas, a gente vai ter uma breve conversa com os irmãos e aí conhecer um pouquinho do ministério e estender esse diálogo depois para uma outra reunião com um cafezinho, pão de queijo e tudo mais. Não é isso, pastor Levi? Então, aviso dado. Obrigado, Lucas. Muito obrigado, seu pastor. Gente, igual eu falei no último domingo, o convidado para falar conosco essa noite é alguém que vocês não conhecem. Vai ser uma baita de uma surpresa. Já vou, inclusive, convidá-lo para subir aqui com a gente.
que a surpresa, gente, na verdade, é que ele tá de calça e não de bermuda. É porque ele é jovem, ele anda assim como eu, entendeu? Gostou? Gostei. Ah, que bom, que bom. Vai ser um grande prazer ouvir o que o Deus deu ao Neuber pra gente ouvir nessa noite, né? Amanhã já passou. E eu queria orar a Deus aqui pela sua vida, agradecendo por esse momento, e que Ele fale com você, através de você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem dado essa oportunidade tão bacana para a juventude aqui na Betel, que a gente tem pastores e uma igreja que olham para a gente e que se preocupam com o que a gente aprende, o que a gente vê do Senhor. Te agradeço porque o Senhor disponibilizou o teu servo Neuber para que compartilhasse conosco essa noite, e te peço para que os nossos ouvidos, dos nossos corações, sejam bem abertos para que a palavra do Senhor chegue até eles. E que, continuando falando sobre os frutos do Espírito, a gente tenha ótimas plantas que frutifiquem no futuro, Deus. Te peço para que o Senhor abençoe nossa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Eu vim de calça porque eu fiquei com medo de me barrarem, né? Para não subir no púlpito, ia ter que pregar ali de baixo. Levou de calça, que aí não tem risco, né? Bom, irmãos, primeiro eu queria agradecer ao Lucas, ao Eudes, ao pastor, né? Pastor Tiago, pastor Pedro, a oportunidade. É um prazer estar aqui, principalmente porque é um culto de jovens, né? Foi engraçado, eu estava brincando com ele, estive lá no restaurante dele essa semana, falei assim, é de bom alvitre que eu pregue num culto de jovens, né? Porque eu sou jovem. Aí logo depois eu pensei assim, jovem jamais ia usar essas palavras, né? É de bom alvitre. Então eu falei assim, eu estou meio errado. Mas é um prazer a gente estar aqui, é um prazer compartilhar a palavra de Deus, né? E isso é motivo de grande alegria, a gente poder refletir um pouco acerca da palavra de Deus. E essa é a minha proposta aqui nessa noite. Eu gostaria de convidar você a um momento de reflexão. Eu não vou fazer uma mensagem expositiva, igual às vezes a gente faz na EBD, né? Que a gente defende, a gente esclarece, a gente bota pontos. Não, eu gostaria de fazer uma mensagem hoje reflexiva. Eu gostaria que a gente pensasse, refletisse um pouco acerca dos desafios que vêm a nós na atual geração, no momento em que nós estamos vivendo. Eu gostaria de fazer um link. Já vou dar um spoiler aqui, né? Eu acho legal já dar um spoiler da mensagem. Eu vou fazer um link entre os frutos do Espírito, e ali eu vou tê-los, eu vou buscá-los como princípios, como valores para a nossa vida. Os frutos do Espírito como valores para mim. E eu vou fazer um link desses frutos do Espírito, com o momento atual que nós vivemos. Quais seriam os nossos desafios diante do momento atual e diante dos frutos do Espírito? É certo que nós temos basicamente 3 tipos de desafios. Nós temos os desafios pessoais, nós temos os desafios como comunidade, como igreja, e nós temos os desafios como geração. Se eu fosse aqui, né, falar os meus desafios pessoais, eu acho que a gente ficaria até de manhã, né? Cada um tem os seus desafios, mas nós temos os nossos desafios pessoais. Amanhã é segunda-feira. Qual que é o seu desafio? Em que você precisa batalhar mais? O que na sua vida às vezes está mais difícil, mais agarrado, mais preso? Esses são os nossos desafios pessoais. Eu acho muito legal. Eu tenho esses desafios são bem pessoais mesmo. Eu tenho um amigo meu, o Maxwell, né, que esteve aqui há pouco tempo, e nós tivemos parte da juventude juntos. E era muito engraçado que nós somos muito amigos, mas nós temos desafios bem diferentes. Eu acho isso interessante. Os desafios pessoais dele são bem diferentes dos meus. Mas nós temos também os desafios como igreja. E aqui o pastor elencou 4 valores. 4 princípios que nós, como igreja, buscamos, que são hospitalidade, amor, generosidade e unidade. São desafios que são postos à nossa igreja. São desafios que são postos aos jovens. São desafios que nos são colocados todos os dias quando nós entramos aqui na nossa comunidade. Mas nós também temos desafios como geração. Quais são os desafios da geração atual? Então seria isso mais ou menos que a gente vai falar. Spoiler dado, nós vamos ler o texto bíblico de tema dessa série, né, de reflexões, que se encontra em João,
capítulo 15. Eu vou ler apenas os versículos de 1 a 5. João 15, de 1 a 5. O tema é a videira e os ramos. Nos diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Vamos orar novamente? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, por esse momento em que podemos ser expostos à Tua palavra, Pai. Que ela fale aos nossos corações, que ela produza frutos em nossa vida, que nós possamos, Senhor Deus, a cada dia crescer mais, Pai, crescer em espírito e em verdade. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Jesus aqui ele está trazendo uma alegoria muito conhecida na época dele, que era a alegoria relacionada à agricultura, à plantação. Eu vou fazer o mesmo. Eu tenho lá na minha casa um espaçozinho aberto. E eu tenho algumas plantas lá. Quem já foi lá já viu. Tem umas plantas bonitas lá, legais, mas tem 3 que eu gostaria de falar. Eu tenho um vaso de cebolinha, aquela que a gente usa como tempero, né? E a minha cebolinha, vira e mexe, me dá raiva. Por quê? Tem um percevejo pretinho, não sei se os irmãos conhecem, né? Porque aqui a gente é mais da cidade mesmo, né? Mas tem um percevejo pretinho que gruda na minha cebolinha e ele vai sugando ela e vai matando a minha cebolinha. Aí no início o que eu fazia? Eu passava o dedo assim e ia matando eles com o dedo mesmo. E era gostosinho, né? Ficava lá um tempão, né? Às vezes a Gabi me fazia raiva, eu subia e começava a matar percevejo, né? Só que ele estava matando a minha cebolinha. Eu tinha um problema na minha cebolinha, estava matando a minha cebolinha. O que eu fiz? A mãe da Natália, a Vânia, me indicou um inseticida, um agrotóxico muito bom. Entrei com ele, realmente funcionou e as minhas cebolinhas cresceram. Eu consegui vencer esse desafio das minhas cebolinhas. Mas aí eu tenho a salsinha, né, que é o complemento da cebolinha, para a gente fazer o tempero. E a minha salsinha, ela tem uma praga também. O meu pai chamava, não sei se os irmãos conhecem, chamava de pulgão. É um negocinho branco, né? Que dá na minha salsinha por trás assim. E aquela não tem jeito. Eu não consigo ali, aquela eu não conseguia matar com o dedo, era difícil de mexer com ela. E o remédio que eu usava era também o agrotóxico, o remédio que a Wanda me emprestou. E aí, o último que eu tenho lá, que é, na verdade, o que eu mais gosto, é o xodó meu, eu tenho um pezinho de limão, pequenininho. E aí, esse pezinho de limão, ele tá difícil, irmãos. Se os irmãos tiverem, o Farley, que é lá de Bocaiúva, pode me ajudar, não tem não? Mas no Rio é chamado de limão capeta. Aqui eu acho que é limão rosa, não é? Limão selvagem, eu não sei. Galego, no Rio é limão capeta. E aí o que acontece? Ele tem um fungo preto, não sei se os irmãos conhecem, que a folha dele fica preta. A folha fica preta. E é terrível aquele fungo. E esse eu já tentei de tudo, e não consigo vencer esse desafio. Não consigo. Por quê? Porque esse desafio meu está na terra. Eu descobri que esse fungo, ele está na raiz. Ele vem junto ali com a terra, ele não está simplesmente na planta.
E não adianta eu tentar entrar com o agrotóxico em cima, porque ele vem por baixo. Mata o que está ali, mas logo em seguida ele sobe novamente. Eu não consigo. Qual que é a única coisa que eu pensei? Eu vou ter que adubar. Eu vou ter que fortalecer para que ele, por conta própria, vença esse desafio. É a única coisa que eu sei. Eu não sou agrônomo, né? Deve ter alguma coisa, mas eu não sei. Então eu estou tentando adubar. Eu entrei com NPK e com farinha de osso. Tá vendo aí, irmão? Já dei a dica. Tá vendo? E bom. E ele está fortalecendo. Essa alegoria para trazer aos irmãos que temos desafios. Assim como existem desafios na minha planta, assim como existem desafios que Jesus está colocando aqui para que nós estejamos junto ao ramo. Assim como existem desafios que nós temos que enfrentar como sociedade, como comunidade. E esses desafios estão postos para a minha geração, que é a geração do Eudes, do pastor Tiago, a geração da Bianca, não, né? A geração da Bianca, a geração dos jovens hoje, dos adolescentes, eles estão vindo e eles já vão pegar o resultado das nossas decisões, o resultado das nossas escolhas, as respostas que nós vamos dar a esses desafios. Nós herdamos a sociedade dos nossos pais. Eles enfrentaram desafios, fizeram o melhor e passaram para nós. Nós enfrentamos desafios diferentes, vamos passar para os mais jovens. Quais são esses desafios que nós podemos, de algum modo, chamar aqui, junto com os frutos do Espírito, para chamar a atenção da nossa juventude, dos nossos adolescentes? Bem, é essa a proposta. E aí o que acontece? Para a gente chegar nesses desafios, eu vou traçar um caminho um pouquinho, dar uma voltinha aqui, porque a Gabi tem prova de história na terça-feira, e aí eu estudei história aqui, e eu já vou aproveitar o culto para já passar algumas coisas para ela, né? Já ensino, não vou ter trabalho em casa, já resolvo, mato 2 coelhos com uma cajadada só, né? Então a gente vai fazer um pequeno retrospecto histórico. Mas falando sério, irmãos, o que acontece? Eu gosto muito de história, sou filho de professora de história, sou amigo de um historiador, e meu pai é pastor. Então, pastor também conta muita história, né? Então, nós temos, para entender o momento atual em que nós vivemos, nós temos necessariamente que olhar para trás. Nós hoje somos frutos das gerações que se passaram. Nós somos frutos das evoluções que vieram. Nós não nascemos aqui agora do nada, de repente estamos aqui. Não. Nós somos o resultado de transformações. E nós vamos, com base nisso, falar um pouquinho de história. Eu gosto muito de uma frase de Isaac Newton, que fala assim: se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Então, se hoje nós podemos contemplar mais longe, se hoje a nossa sociedade enxerga mais longe, é porque nós viemos de outros e estamos sobre os ombros de pessoas lá atrás, gigantes, principalmente da nossa denominação. Pessoas que entregaram a vida, que lutaram para que nós estivéssemos aqui hoje. E dentro desse conceito dos gigantes, nós temos 2 grandes gigantes que eu vou chamar a atenção. Seria um pouco da sociedade greco-romana e um pouco da sociedade judaico-cristã. Porque se nós formos olhar hoje, tá certo, Eudes? Se nós formos olhar hoje, a nossa cultura, os nossos hábitos, a nossa sociedade, ela descende em grande parte da cultura grego-romana e da cultura judaico-cristã. E por que eu estou chamando a atenção disso? É porque muitas das vezes a gente não percebe, a gente não entende a grandeza, a importância que foram e as construções que eles fizeram para nós chegarmos aqui hoje. Eu estava lendo um pouquinho sobre história, para falar aos irmãos, eu estava lendo um pouquinho sobre a cultura romana.
Muito interessante. A gente começa na cultura romana ali atrás, um pouquinho ali atrás, na história antiga, né, Idade Antiga. Os romanos foram um império que agigantou demais a humanidade. Eu não sabia disso, fui pesquisar. Não sabia se os irmãos conheciam, mas os romanos tinham 100 mil quilômetros de estradas no seu império. Os romanos evoluíram a tecnologia, a obtenção de máquinas, por exemplo, a roda d'água para produzir trigo. Tudo foi produzido pelos romanos. Mas o mais importante dos romanos, se assim eu poderia falar, eu acho que vem da beleza da arte. O que nós herdamos da beleza da arte. Eu vou pedir a Jennifer para colocar aqui na projeção, só para a gente ter uma ideia. Eu acho bonita essas esculturas, e a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Só para a gente ter uma ideia de onde nós estamos, como sociedade, de onde nós viemos. Quem conhece essa daí? Quem pode me ajudar? Lucas? Não? Alguém? Pastor? Pastor Tiago? Essa é a Vênus de Milo. É a Vênus de Milo. Ela está no Louvre. Ela foi achada em uma ilha grega. Ela foi feita mais ou menos uns 300 anos antes de Cristo. Se você chegar em casa e puxar ela na internet, repare a face, repare os detalhes, repare a beleza. Meus irmãos, o jogo de luz, ninguém sabe o autor dessa escultura, mas o jogo de luz que ele faz no pano que está sobre a Vênus de Milo, dá várias faces, dá várias visões sobre ela. Essa é a primeira, para a gente ter uma ideia da beleza de onde nós viemos. A segunda, gente, pode passar. Essa aí é a minha preferida. Acho muito bonito, só que o nome dela é difícil, eu vou procurar aqui. Essa ninguém vai conhecer, porque o nome é muito difícil. Ela se chama Vitória de Samotrácia. Tem apelido. E aí eu vou imitar o pastor Tiago. O apelido vem do grego, Nike. Por isso que eu decorei, é fácil, né? Vem do grego, Nike, que significa vitória. Então, o apelido dessa estátua é Nike, ou Nice, significa vitória. Ela está na entrada do Louvre também. Ela foi achada também em uma ilha grega. Provavelmente ela foi feita para comemorar uma vitória. Talvez a vitória da Guerra de Rhodes. E ela está no Museu do Louvre também. E ela está apoiada sobre, como se fosse a proa de um navio, a parte da frente de um navio, que era feito também de pedra. Se você em casa tiver a oportunidade de olhar, você vai ver os detalhes, a beleza. É isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos. A beleza que nós herdamos dos romanos. A próxima, gente, pode colocar. Isso aí já é em Roma, né? A Emiliane deve conhecer bem lá, né? Esse aí é o Panteão, em Roma. Meus irmãos, uma escultura, essa obra foi construída, alguns falam 100, 200 anos antes de Cristo. Alguns falam que foi construído durante a vida de Jesus Cristo, os 33 anos que ele esteve aqui na Terra. Pode passar a próxima, Jennifer. Esse aí é o Panteão visto de dentro. Ele é uma cúpula, e lá você vê que tem, eles chamam de óculos, é aberto. Se chover, molha lá dentro. É uma igreja católica. Aquele arco ali, ele tem 40 e tantos metros. Até hoje, ele é considerado o maior arco de cimento não armado do mundo. Até hoje. Isso foi feito na época de Jesus Cristo. É
essa beleza, essa construção é o que nós herdamos. A maior cúpula de cimento armado do mundo. E interessante, não sei quem mexe com construção, mas só curiosidade, o concreto romano até hoje é estudado como um dos melhores concretos do mundo, porque ele usa cinzas vulcânicas. Pode passar a próxima, Jennifer. Esse aí é o Ágora, na Grécia, era o lugar das discussões. Era um campo onde as pessoas discutiam. A Grécia é o berço da democracia. E lá eram as discussões da democracia direta. A próxima, Jennifer, pode entrar. Essa aí, né, é a clássica, né, a Capela Sistina. Aí já é um outro momento, então, vamos parar aí. Então, a gente vem dessa cultura. E essa cultura, de repente, ela se rompeu com a queda do Império Romano Ocidental. Roma cai. E aí interrompe. Nós entramos numa fase muito difícil. Uma fase onde as pessoas correram para as roças, se interiorizaram, chamado de Idade Média. Também tem sua beleza, mas houve uma interrupção. Ali, a história ela é cíclica. Então, se nós tivemos uma ascensão cultural de beleza com o Império Romano, de repente a gente teve um declínio pós-Império Romano. Só que aí vieram movimentos. E qual o movimento que o pastor falou aqui hoje, o humanismo, eu não vou tocar nele não. Mas nós tivemos dois grandes movimentos que foram o Renascimento e o Iluminismo. Essa capela aí foi desenhada, o teto dela foi desenhado por um representante desse movimento, né, que trouxe de novo o quê? A beleza. Renascimento de quê? Renascimento da cultura grego-romana. Renasceu para nós. E nós começamos a ter novas obras de beleza. E aí vem essa obra de Michelangelo. A próxima, Jennifer. Essa é o conhecidíssimo, né, Davi de Michelangelo, que quando ele termina a escultura, ele fala, ele bate, né? Dizem que ele bate no Davi e fala em italiano, parla, né? Parla. Tem as veias, tem o músculo. Que obra linda. E aí nós, nesse movimento cíclico da história, de sobe e desce, nós estamos nos levando novamente. E nós chegamos no... a próxima aí, pode pôr, Jennifer, é a última obra que eu vou mostrar. Essa aí, para mim, é fantástica. Ela é linda, porque a gente não consegue ter muita noção, mas essas são algumas das obras inacabadas do Michelangelo. Essa obra aí, se eu não me engano, se chama Os Prisioneiros. São 4 obras. É muito interessante pelo seguinte, o Michelangelo era muito perfeccionista. Então, quando ele começava a esculpir, e ele esculpia no mármore, se ele olhava e visse que não estava perfeito aos olhos dele, ele abandonava. E essas obras são interessantes porque quando você olha e você observa, parece que eles estão saindo de dentro da pedra, sabe? Dá a impressão de movimento. É fantástico, é fantástico. E você vê claramente como que o artista faz. A gente vê claramente a que ponto que o homem pode chegar de beleza, de construção, como sociedade, de construção como artistas. E aí, antes de mostrar a próxima, não mostra não, Jennifer. Antes de mostrar a próxima, a história ela é cíclica. E por que eu estou falando isso tudo aqui? Porque como a gente está dando só essa pincelada rápida aqui na história greco-romana, a gente vê a beleza que havia no início, a gente tem uma ruptura com a Idade Média, e a gente tem um renascimento. Agora, aos meus olhos, e aqui eu vou já assumir a minha culpa, né? Eu fiz uma pesquisa bem generalista, tá, irmãos? Bem generalista. E não estou aqui também, não vou aqui criticar por criticar, não. Eu entendo que a história ela vai e volta. Mas nós estamos chegando, eu acredito, num outro momento da história. Porque se a história do Renascimento termina com a Revolução Francesa, isso já tem 300 anos. E nós estamos continuando essa história e parece, ao que tudo indica, há uns sinais de que a beleza está deixando de ser um ponto na nossa sociedade.
E aí eu fui pesquisar a arte contemporânea. A arte contemporânea. E aí eu vou... É a próxima foto. Pode pôr agora, gente. Essa aí é a arte contemporânea. Essa aí é a artista Yayoi Kozama, japonesa. Ela é uma das principais artistas contemporâneas. E a próxima, e a última, essa também é a arte contemporânea, Parangolés, do artista brasileiro Hélio Oiticica. O que acontece, irmãos? Nós estamos passando por um momento de mudanças. Mudanças radicais. E que às vezes nós não percebemos e às vezes pelas artes nós conseguimos perceber. Você nota claramente a diferença da arte que existia para a arte que existe hoje. E eu estava pesquisando e eles justificam assim: atualmente utiliza a arte contemporânea, a tecnologia e os meios digitais como grandes aliados a fim de provocar questionamentos e experiências inovadoras tanto para os artistas quanto para o público. Há uma necessidade vital de desintelectualização, de desinibição intelectual, da necessidade de uma livre expressão. Há um rompimento. Nós estamos rompendo com a arte, com a beleza. Assim, ao meu ver, é essa que é a linha que nós estamos seguindo de uma forma generalista. Mas mais do que romper com a arte, mais do que romper com valores dessa sociedade renascentista, nós estamos rompendo com valores judaico-cristãos. Aí pode fechar, a gente já acabou mesmo. Nós estamos partindo para romper com os valores, com os princípios, com os frutos do Espírito que nos foi dado pelo judaísmo e por Jesus Cristo. Nós herdamos esses princípios, nós herdamos essa cultura. E parece, ao meu ver, que o grande desafio hoje da nossa geração, mas principalmente da geração de jovens que está vindo, é perceber aonde que está esse rompimento. Eu fiz uma pesquisa e vou trazer aqui alguns frutos do Espírito que são valores nossos, são valores judaicos cristãos, que assim como as artes, assim como a beleza, eles estão sendo rompidos. O primeiro que nós temos aqui é o conceito ou o valor de justiça. Antes de entrar aqui propriamente, estou lembrando aqui, às vezes a gente fala de valor, fala de princípio, e às vezes a gente não expõe muito o que é isso, né? O que é um valor, o que é um princípio? Bem, um valor e um princípio é a base pela qual eu tomo as minhas decisões. Eu vou dar um exemplo meu e da Natália, tivemos um exemplo aqui, é simples, mas tivemos um exemplo agora há pouco tempo. Eu fui comprar na Araújo pilha para o meu controle remoto de televisão. Então, assim, eu não assisto televisão, você imagina que um controle remoto meu, a pilha dura muito tempo e tal. Eu fui lá comprar uma pilha. Aí cheguei lá, a caixa me ofereceu dois tipos de pilha. A primeira é a Duracell, R$30, 2 pilhas. A segunda era, não sei se Rayovac e tal, R$3. Lógico que eu comprei a de R$3, né? É lógico, não vou comprar uma pilha de 30, né? Mas aí comprei a pilha de R$3. Só que estava cheia a drogaria e na hora de pagar lá, o meu cartão, óbvio, não é de... Como é que é aquele negócio? De aproximar? Lógico que não, né? Porque isso aí não funciona, eu tenho medo disso. Então, enfiei meu cartãozinho na máquina, estou digitando a minha senha lá, nisso a mulher já passou a mão na pilha, botou na sacola, me deu. Eu digitei minha senha, peguei a nota fiscal e estou saindo. Na hora que eu vou pôr a nota fiscal dentro da sacola, qual pilha que está na sacola? A Duracell. Irmãos, eu estou diante de um momento em que eu tenho que tomar o quê? Uma decisão. Qual decisão que eu vou tomar? Eu vou tomar a decisão baseada em quê? Eu vou tomar uma decisão baseada nos meus valores. Se os frutos do Espírito forem valores para mim, se eu me... Gálatas, capítulo 5,
andar em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Se eu ando em espírito, compreendo a importância dele, e eles passam a ser valores para mim, o que acontece? Eles vão ser a referência das minhas decisões. Da mesma forma, a gente estava fazendo compra ontem, fazer propaganda aqui, né, da Araújo, fazer propaganda do açaí. Estava comprando lá no açaí, a gente estava comprando creme de leite. E aí a gente ia comprar grande quantidade, 30 caixinhas de creme de leite, mas não tinha elas prontas. Aí o que aconteceu? Eu peguei uma caixinha de creme de leite, botei assim e comecei a encher. Eu peguei uma caixa que estava lá qualquer, jogada, e comecei a encher. Botei 30 caixinhas de creme de leite. E aí botamos no carrinho e fomos pagar. Na hora que a gente está pagando, eu vou botando as coisas, a Natália vai arrumando lá depois, né? Aí passou pelo caixa, a Natália viu que a mulher pegou o código de barra e foi na caixa. Pum! E não foi nas caixinhas uma a uma. O que aconteceu? A caixa que eu peguei era de um achocolatado. Custava 89 centavos. E o creme de leite, eu acho que era 2,50, né? Cada caixinha. E aí deu uma diferença muito grande, né? Mais uma vez, eu estou diante de um fato. Eu preciso tomar uma decisão. Qual decisão que eu vou tomar? Então, valores, princípios para nós não são algo abstrato. São os fundamentos pelos quais nós tomamos decisão. É isso. Eu vou fazer ou não vou fazer alguma coisa? Um desses valores judaico-cristãos, que são nossos, valores cristãos, é a justiça. E na justiça eu tenho que escolher entre o certo e o errado. Eu tenho que escolher entre o bom, o justo. E nós passamos hoje por um momento, como o pastor falou, em que a justiça ela está se desfalecendo. Em oposto à justiça, nós temos a desonestidade, a esperteza. Tem uma frase de Rui Barbosa que fala assim: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude e a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. É o tempo que nós vivemos hoje. E aí, irmãos, é o que eu falo para os irmãos, que nós temos que olhar sempre para trás. Que virtude que Rui Barbosa está falando aqui? É a virtude grega, dos filósofos gregos que traziam, né, a virtude como fator principal. Então, o que nós temos hoje? Hoje nós temos um rompimento, como o pastor colocou aqui, né? Hoje nós temos um rompimento muito sério em relação à lei. A lei já não é mais referência para nós, para a geração que está vindo. A lei está deixando de ser referência. As referências agora são os julgamentos, que são fora da lei. E é interessante o conceito de justiça. Tiago fala muito isso, né? A questão do rico e do pobre dentro da igreja, né? Então a gente tem a justiça dentro de nós, aqui no meio de nós. Nós percebemos. Se entra uma pessoa rica aqui, aonde ele vai sentar? Onde a gente vai pôr essa pessoa para sentar? Aqui na primeira cadeira, né? Agora, se entrar uma pessoa pobre, a gente manda ficar em pé lá atrás, não é? Então, quer dizer, essa não é a justiça de Deus. Justiça tem a ver com exatidão, tem a ver com honra, tem a ver com o que é certo e com o que é errado. E esse é um valor, hoje, que nós já estamos perdendo. Eu vou falar só alguns valores, irmãos, para a gente já encerrar. Esse reloginho está certo, pastor? Mas, o segundo valor aqui, bem rápido, é a verdade. Se os irmãos quiserem, né, tem o texto de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade hoje talvez seja um dos valores que estão sendo mais corroídos. Eu peguei umas frases aqui de um sociólogo atual, chamado Bauman. Ele fala muito da modernidade líquida, das sociedades fluidas, né? Modernidade líquida. Ele fala assim, já a modernidade líquida, para Bauman, seria uma nova época de incertezas, sinais confusos, mudanças rápidas e imprevisíveis.
Vê se os irmãos se identificam aqui. Olha o que o Bauman fala. Afirma também que essa nova configuração social aflora. Aí presta atenção os jovens, né? É o que a gente está trazendo aqui. Aflora o individualismo, a volatilidade e fluidez das relações. A busca pelo sucesso e felicidade torna-se individual e muitas vezes solitária, porque os indivíduos passam a crer que dependem exclusivamente de suas ações individuais. Meus irmãos, é aqui que nós precisamos entrar. É aqui que nós precisamos entrar como comunidade. Hoje o que nós mais temos são pessoas doentes por causa do individualismo. Por isso que é importante a gente estar aqui como comunidade. A gente está aqui domingo após domingo. É importante nós virmos à igreja. É importante o abraço, é importante o contato, é importante o olhar. É importante a gente louvar a Deus juntos. A verdade eu não lembrei da mensagem do Eudes, sem entrar na questão filosófica, né, do Eudes e do Lucas, mas existe a verdade é Jesus Cristo. Ela é uma verdade real. E nós não podemos nos deixar levar pela relatividade, pela sociedade de consumo. Nós não podemos nos deixar levar pelo tempo que nós estamos vivendo agora. Nós temos que ter a consciência de que nós precisamos zelar pela verdade. O terceiro é a obediência. E o pastor trabalhou um pouco essa questão hoje de manhã. A obediência de nos colocar no altar de Deus. Nos colocar de forma radical, inteiro no altar de Deus. Isso é obediência. E a obediência hoje ela está contraposta a um conceito que talvez seja um dos mais atacados, né? Que seria o conceito de pecado, um conceito retrógrado, né? Um conceito é tão retrógrado, né? Você falar de pecado, né? Porque tudo que é bom é ilegal, imoral, engorda, né? Já dizia o cantor preferido, né? Do Eudes. Mas a gente tem essa questão do pecado. O pecado, hoje, ele é muito associado a prazer. Pecado é tudo que dá prazer. E a igreja é o que proíbe o prazer, né? E sendo que o nosso maior prazer é o quê? É justamente estar na presença de Deus. É justamente estar em comunidade. Então é um grande desafio que nós temos a enfrentar, a obediência. Então, assim como nós temos o desafio da justiça, o desafio da verdade, o desafio da obediência, nós temos o desafio da lealdade e, por último, o desafio da gratidão. Eu gostaria de encerrar com esse. Tem outros aqui, mas a gente vai encerrar com esse. O desafio da gratidão. Meus irmãos, se nós formos olhar os frutos do Espírito, ao meu ver, o mais importante é o fruto do Espírito da gratidão. Um coração grato que reconhece quem nós somos e reconhece quem Deus é. Conta uma história que um pastor virou para um rabino e falou assim: qual que é o segredo da felicidade? O rabino olhou para ele e falou assim: saber que Deus é Deus e saber que você não é Deus. Aí você olha e fala, que coisa simples. Não, o pastor falou, mas isso é simples e óbvio. Ele falou assim, não, mas tem mais uma coisa. E não se revoltar com isso. Meus irmãos, numa frase simples dessa, saber que Deus é Deus e eu não sou Deus, se você ampliar isso, você vai perceber que aqui está realmente a felicidade, a razão da felicidade, na hora que você coloca, saber que você depende de Deus, que nada está nas suas mãos, que tudo está nas mãos de Deus, que a minha vida está nas mãos de Deus, que não sou eu que mando, não sou eu o cara, não sou o fera. Tem uma outra historinha para terminar, que é a historinha de um conquistador espanhol chamado Cortés. Ele conquistou a área ali onde hoje é o México, onde moravam os astecas, né? Era uma região dominada pelos astecas. E dizem que o Cortés chegou lá com 3 naus e quando ele desembarca, ele bota fogo nas naus. O que ele está falando para a tropa dele? Que não tem retorno.
é fogo nas naus. E aí a gente olha e fala assim, nossa, que cara, esse é o cara, esse é um homem, é o que manda e tal. E esse é o conceito que nós temos. Esse é o conceito que nós, às vezes, cremos, daquela pessoa que tem força de vontade, tem direção e manda e confia nele, e ele é o cara, é o fera. Mas se nós formos ver os conceitos bíblicos, são justamente o contrário. Quem que são os valorizados? Quem que são os mansos, os pobres de espírito? Quem herdará o reino de Deus? São aquelas pessoas que se reconhecem como incapazes, que olham e falam assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse já está em mim, maldito homem que eu sou. Então, que nós possamos, nessa noite, perceber nesses frutos do Espírito, esses 4 frutos do Espírito, que são o resultado da minha caminhada com Deus. Perceber para onde está indo a nossa sociedade, perceber para onde que estamos caminhando. E a gente ter consciência de que, como cristãos, nós herdamos essa cultura, nós herdamos esse legado, que nós precisamos passá-lo para frente. E que possamos ter gratidão, agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado a nós, que não merecemos nada que Deus dá. Mas a gente sabe que é por amor, um amor que nos constrange. É o amor de Deus que nos constrange, que nos faz acordar a cada dia. É o amor de Deus que nos constrange, que faz o sol se levantar a cada dia. Então, que a gente possa refletir. Essa mensagem é para a gente refletir. Quais são os nossos desafios? Desses frutos do Espírito aqui, quais eu tenho que trabalhar mais? Quais eu tenho que pedir a Deus para que trabalhe na minha vida? Quais frutos do Espírito eu ainda não tenho a capacidade de botar no altar de Deus e falar, Senhor, cuida para mim. Como o pastor pregou hoje de manhã, né? Eu tenho que colocar o quê? Tudo no altar de Deus, é tudo. É minha vida, é. Senhor, eu tenho essa dificuldade aqui, não dou conta. Que o Senhor possa me abençoar. Estou colocando diante de Ti. Porque não são os nossos pontos fortes. São os nossos pontos fracos. Nós colocamos diante de Deus. Pedimos as bênçãos dEle. Nós, como pessoas inteiras, nos colocamos diante de Deus. Então, que a gente possa, né, se colocar diante de Deus, que a gente possa buscar os frutos do Espírito, não só a geração de jovens e adolescentes, mas a nossa geração também. Que a gente possa crescer, que a gente possa colocar a nossa vida diante de Deus, perceber as mudanças que estão ocorrendo aí, né, o tempo inteiro estão ocorrendo mudanças. E que a gente se prepare para essas mudanças. E que a gente possa ser fator também de referência dentro desse mundo que está tão perdido. Nós vamos orar a Deus nesse instante, pedir desculpa aos irmãos pelo passar da hora, mas vamos orar a Deus, agradecer a Ele esse momento. Seu Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, por esse momento em que podemos refletir um pouco acerca da Tua palavra, Pai, refletir um pouco acerca dos frutos do Espírito, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações, que a Tua palavra que foi exposta a nós, ela possa cair em nossos corações e produzir frutos, Senhor Deus. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Pedro? Ou é o Lucas? É o hábito de chamar o pastor, né? Ou o pastor Lucas? Obrigado, irmão Neuber. Deus abençoe. Irmãos, graças a Deus, nós temos ali atrás um chazinho e um café, não é isso, Flor? Tá ali o café. O Wilson pediu apenas para enfatizar que nós teremos o nosso almoço no próximo domingo pela manhã, depois do culto, não é isso? Eu já fico direto. Vai ser servido meio-dia, mais ou menos? Por volta de meio-dia. Então, 11h30. 11h30 vem preparado, R$20 é o valor de cada refeição. Lembrando que todo o valor que nós arrecadarmos será revertido para o nosso Ministério de Jovens, sobretudo para um evento que teremos no mês de outubro, é isso mesmo? Que é a Turma de Minas em outubro, não é isso? Então, você comprando um almoço conosco, você vai estar viabilizando a ida de alguns jovens para esse encontro.
Quero lembrar também, aproveitando aqui rapidamente, no próximo sábado, às 19 horas, nós teremos aqui na nossa igreja um culto para lá de especial, que será a comemoração dos 87 anos da irmã Agostinha. Então nós teremos um culto muito gostoso e um momento de louvor e gratidão ao Senhor pela vida da irmã Agostinha, que é uma pessoa muito especial. Então não deixe de participar conosco, salve na sua agenda, próximo sábado, dia 26, às 19h30. Mais alguma coisa? Sim, e lembrando a nossa Assembleia Extraordinária, se você ainda não é membro, procure o pastor Pedro no final dessa reunião. Deus abençoe, meus irmãos. Um chazinho, um cafezinho gostoso para todos ali que eu preparei. Até o próximo.